Quem nunca entoou a música Amigo Punk? Ou pelo menos não ouviu? Pois o Desbravadores de hoje vai falar com o autor desta obra-prima da nossa música aqui do Rio Grande do Sul, do rock, mas que mistura vários outros elementos. Nosso convidado é o músico Frank Jorge, que já tem um vasto legado na nossa cultura, mas ainda quer produzir muito mais. Frank Jorge no Desbravadores. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar registrado que honra, que prazer receber Glauco, Frank Jorge. o prazer é todo meu também, acompanho tua trajetória, um prazer estar mais uma vez aqui na Masper TV aqui contigo. Bom, nesta trajetória a gente vai ter várias fases para percorrer, né? Para conhecer bem mais do Frank Jorge. Mas eu quero saber como era o Jorge Otávio Pinto, como é que é? Poey de Oliveira. De Oliveira, é o nome, tá, de nascimento de Frank Jorge. Como é que era esse menino, hein? Olha, tia, eu nasci em 66, né, morador do Bonfim, né, um bairro que tem um recorte interessante, assim, de diferentes famílias de diferentes procedências, imigrantes, judeus, enfim, né, um bairro típico da nossa cidade. E eu era um cara, eu sou o caçula de 6 filhos, então eu era um cara... 6 filhos? É, o caçula de 6, né? Sempre uma irmã, um irmão, uma irmã e eu, né? E daí, então, eu nasci, né, no final dos anos 60, então, nos anos 70, ouvindo muita música, né? Seja rock, MPB. Minha mãe gostava muito de cantar tango, embora viúva muito cedo. Minha mãe é uma pessoa que manteve, assim, um astral, uma determinação para tocar adiante a criação de 6 filhos. E então, como é que era o Jorge criança, assim? Cara, um cara muito empolgado, com desenho animado na TV, com muita música em casa, gostando de brincar na rua, na Redenção, bem pertinho. Morava 2 quadras da Redenção e estudava ali no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Era um cara assim que era muito faceiro, assim, né? Eu gostava muito de estar brincando, de jogar bola, sempre adorei futebol. É mais ou menos esse o recorte inicial, Glauco. E a convivência com irmãos, às vezes tem aquela relação realmente de muita amizade que se manifesta depois. Claro. Lá na infância mesmo tem aquelas picuinhas, né? 6 deve ser complicado. Não. Cara, isso aí eu acho que não botando toda a carga nisso, né, do nosso pai ter falecido muito cedo. Meu pai faleceu aos 45 anos. Você tinha que idade? Eu tinha 1 ano e pouco, Nossa. Né? E ele faleceu em 68, fevereiro de 68, eu nasci em setembro de 66. Não tem nem memória, a não ser, de repente, algum documento. Mas isso, Glauco, eu acho que gerou, né, um clima amoroso em casa, né? A gente morava... faleceu meu pai, faleceu em seguida a minha avó lá também, que era um outro esteio, uma outra referência importante para todos nós e para minha mãe. Mas sempre teve uma tia-avó próxima, a tia Hermínia. Não, o clima entre os irmãos é muito bom. Ontem, né, recentemente a gente saiu, se encontrou. Tem uma irmã que mora há muito tempo em Florianópolis, um irmão que mora em Santo Amaro, em Santa Catarina. Então, os que ainda moram em Porto Alegre, volta e meia se encontram para uma refeição, quando tem algum aniversário. E um clima sempre muito bom, muito bom. Assim, cara, que legal. E imagina o papel da mãe nesse contexto, né, cara? Como eu falei, a minha mãe... O meu pai, ele era um filho de uma família lá de Uruguaiana, de 10 filhos, e a minha mãe, paradoxalmente, era uma pessoa, filha única. Né? Minha mãe é de Porto Alegre, mas minha avó de Santana do Livramento. Né? Eu sou uma mistura de uma cruz aí de Santana com Uruguaiana, né? Fronteiriços. E a minha mãe, como eu falei, então, ela, filha única, falava francês, tocava piano... E adorava cantar em casa, boleros da Dalva de Oliveira. Então, ela teve isso, sim, ficou estampado com o tempo, é que tu adquire uma consciência sobre aquilo, né? Uma pessoa que viu o vô com 33, 34 anos, com 6 filhos, assim. Nossa. Então, não, isso, por mais que pareça, né, uma tragédia, um fardo, não, se tornou algo também de... Um termo muito usado, né? Uma questão de resiliência, assim, né? Minha mãe foi adiante, criou os filhos com muita
né? Muito carinho, muito amor, muita cultura em casa sempre, muita música, muito... E... é uma referência, assim, ela faleceu aos 78 anos, né? E em seguida a gente vai avançar na conversa, não vou falar tanto já de partidas e sim de chegadas também. Claro, até porque a vida ela é uma renovação, sim, ela faz é parte, transformação, né? Claro. Mas assim, a relação com o interior, na verdade, ficou mais restrita, porque o Frank Jorge já nasceu em Porto Alegre, né? E o pai acabou falecendo muito cedo. Essas idas ao interior, elas eram cada vez mais difíceis? Não. Ou não aconteciam até Uruguaiana, até o Livramento? Boa pergunta. Tia, dá para ver assim mesmo, nascido em Porto Alegre, guri, teoricamente de apartamento de Porto Alegre, né? Porto Alegre, né? Eu, em seguida, quando eu comecei a tocar, 18, 19 anos, tocar mais publicamente, né? Já comecei a tocar violão, ter aula com 14, 15. Foi muito legal, né? A gente, muito cedo, já em casa, eu já tinha um contato com o que seria o Rio Grande, o interior do estado, ouvindo discos do Paixão Cortes, né? Ouvindo a música da América Latina, tipo tango, milonga, mas aos 18, 19, tocando em banda. Então foi muito natural estabelecer um elo com diferentes regiões, principalmente aqui, né, do estado do Rio Grande do Sul. Então, olha, foi muito bacana sempre, assim, né? Por mais que eu não tenha ido muitas vezes a Uruguaiana, a Santana do Livramento, que era uma outra parte da família, eu fui muitas vezes a Santana, Rivera, e tocando como músico, mas eu toquei em muitos recantos do nosso estado, desde lá, Chuí, Santa Vitória do Palmar, né, Missões, Planalto, Passo Fundo, Santa Maria. Muita van, muito ônibus nesse caminho, muito né? ônibus. Então eu tenho muito carinho pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, parte da Serra também, Caxias, Bento. Coisa boa. Tchê, eu circulei bastante por esse estado. Coisa boa. Tenho muito carinho, sempre tu retorna sendo bem recebido, isso é importante, claro. daí. Então tenho uma relação muito legal com o interior do Rio Grande do Sul, que se mantém. Eu estou bastante ativo aqui, eu estou próximo dos 60 anos, né? Em setembro de 2026 eu completo 60 e circulo bastante ainda. Continua fazendo esse roteiro aí. Continuo, digamos que né, não seria recomendável assim, mas eu circulo bastante tocando aí e é legal. Mas só tá na estrada quem gosta de estar na estrada também. E essa é uma realidade, não tem como negar isso. O menino, o Jorge, ele era estudioso ou ele fazia aquilo assim, não, meu negócio é passar e eu vou pensar no resto depois. Puxa, essa pergunta também muito boa, cara. Eu era um estudante já ao natural muito direcionado à área de humanas, assim, eu gostava de artes, de língua portuguesa, né? Viria mais adiante me formar em letras pela PUC, fui aluno da Dileta Silveira Martins, a mãe do Luiz Carlos Martins, o Cacalo, né? Eu era um cara, vou usar uma palavra bem gaucheira, eu era um cara arredio, assim, no colégio. Uma boa definição. Eu era arredio, assim, eu gostava muito de português, eu adorava fazer redações, tive desde cedo muita relação de reciprocidade com as professoras de português, aula de arte, de educação física, e era um cara muito, né, me sentia muito pressionado, né, nas aulas de exatas, assim. Então, mas eu sempre gostei de um modo ou outro, fiz muitos amigos, né, no Instituto de Educação General Flores da Cunha, Márcio Petraco, Tchê Gomes, do TNT, Poxa. Que recentemente eu acho que tu andou falando com eles. Mas muitos amigos no IE, né? Tchê Gomes, Márcio Petraco, Zé Natálio, do Papas da Língua, Kiko Freitas não era um pouco mais moço, mas também da mesma época. O próprio Ney Vansora, que seria dos Cascaveletes, o Rick, enfim, uma série de... Então o colégio tinha isso, assim, por mais que eu me sentisse meio arredio, meio deslocado lá dentro, ao mesmo tempo era um lugar de amizade, assim. Baiaro Duarte era um outro amigo, colega que também veio a se tornar baterista. Então, eu me enxergaria melhor e com mais
naturalidade já no ensino médio, na faculdade. Aí é outro capítulo, né? Não, mas aí já é aquela coisa da cultura Sim. se sobressaindo também. Você Sim. já tinha mais ou menos aí, quando a gente fala já na adolescência, digamos assim, a ideia da música? Olha, eu na verdade, como falei, eu tive uma infância, mas era bombardeado no melhor sentido da palavra, né? Por Caetano Veloso, Beatles, Celi Campelo, Roberto Carlos, a música da Jovem Guarda que estava em alta e depois vira uma coisa meio brega também. E o rádio, né? Então, olha, eu gostava muito de música mesmo, né? Levou um tempo até um amigo de uma irmã, descobri um amigo de uma irmã que dava aula e começar a ter aula na frente da antiga Brahma. Violão, estamos falando de violão. Violão, né? Antes de ser ali um shopping, era a fábrica da Brahma. Eu tinha aula ali na frente, né? Ernesto Alves com Cristóvão. Então, eu adorava música, mas a pergunta também é muito, muito perspicaz, porque eu estava envolvido e queria tocar, queria fazer algo, mas eu não tinha uma clareza, né? Que eu viria trabalhar com isso, viria ter banda, compor, né? Então, eu acabei tendo uma banda ou outra inicial com aqueles nomes irreverentes dos anos 80, a tal da Prisão de Ventre, antes da Graforreia. Estão falando de barzinho, isso? Isso, é. E daí, com Cascaveletes, se tornou, né, sem eu perceber, se tornou uma profissão, tu tocar numa banda, né? A estreia da banda foi com 2 noites lotadas no Bar Ocidente, e o terceiro show da banda foi abrir o Capital Inicial no Petrópolis Tênis Clube. Então, eu estava vendo assim, puxa, isso aqui é mais sério, é mais possível do que eu imaginava. Então, foi assim, eu não cheguei a fazer um planejamento, assim, com régua e esquadro, né? Não, vou ser músico, o que eu faço, como eu trabalho, como vai ser a remuneração. Não, quando eu vi, eu estava... E não tinha cobrança, por exemplo, em casas? Não, nesse aspecto... Vai definir o que você quer da vida. Não, nesse aspecto a dona Marlene, né, respeitou muito. Tive irmã que fez curso de nutrição, irmão jornalista, Mário Xavier, 2 irmãs fisioterapeutas, um irmão biólogo, e eu acabei fazendo letras na PUC bem no início lá, né, dessas bandas todas, né? Eu entrei na PUC em 86, com 19 para 20 anos. Então, não tinha uma cobrança, e ela respeitava, acho que, a natureza de cada filho, as escolhas de cada um, né? Uma cabeça muito, muito boa, dona Marlene. Coisa boa. Então, eu fui tateando isso de começar a carreira musical, e sempre daí vai ser um elemento, sempre também estudando, assim, sempre na universidade, porque não é comum, às vezes, na carreira musical, a pessoa escolher uma outra profissão. Eu vou dizer até que é bem difícil. Sim. Né? Porque é uma vida que você tem que ter uma dedicação muito grande, né? A gente está falando da música, e ao mesmo tempo é uma disciplina, um compromisso de estar frequentando o meio acadêmico que nem todo mundo consegue levar. Sim. Você conseguiu levar, se formou em letras. Me formei em letras, tinha um filho pequeno, Rafael, meu primeiro filho. Já tinha filho? Sim, no decorrer do curso eu tive o primeiro filho, o Rafael, nasceu em 91, e estava a mil, tocando, né? Um cara muito jovem, muito inexperiente, muito bobo, eu diria, assim, né? Tô com 25 para 26. Mas já tinha uma trajetória de uns 5, 6 anos, assim. Então, acho que a gente... isso foi algo que eu acho que a mãe, ao natural, né? Sem delimitar, ela trouxe pra gente, que era muito importante sempre, né? Tá estudando, fez tal escolha de determinado trabalho, determinada atividade, ok, mas é sempre importante estar estudando também. E isso ela fazia fazer sem uma pressão, assim, né? Isso foi muito bacana. O fato de estar numa faculdade significa que o Frank Jorge, ele tinha muita responsabilidade. Sim, sim. Porque conseguiu levar tudo ao mesmo tempo. É característica do Frank Jorge, responsabilidade, respeitar o horário, disciplina. Sim. Na verdade, isso é uma coisa até por ser virginiano, né? Eu sou de setembro, né? 20 de setembro, aliás, né? Pô, dia do gaúcho. Que está na bandeira do Rio Grande lá. Tchê, isso é uma coisa que outras atividades que acabaram surgindo, atuei, né,
na Fundação Piratini, na TV TVE. Educativa. Atuei na Unicinos muito tempo. Atuei em mais de uma situação de um trabalho fixo, por vezes, e isso demanda essa responsabilidade. Mas não que na música, no dia a dia, para ensaio, para show, para entrevista, que tu não tenha que ter também, né? Tu tem que ter. Sem dúvida, né? sem dúvida. Né? O horário, começar o show no determinado horário combinado, com o contratante. Então, sim, por mais às vezes que né, o virginiano às vezes tem um determinado perfeccionismo, mas tem também algum caos interno também, né? Como qualquer pessoa. Mas eu diria assim, a questão da responsabilidade, assim, eu acho que eu sempre tentei atender as expectativas e é por aí. Assim. Eu acho que conseguiu, sabe por quê? É por aí, eu não tinha mencionado, é ainda pai, ainda pai. Sim. Frank, eu vou fazer um intervalo, tá? Tá Mas ótimo. eu quero saber o seguinte, Cascaveletes, Graforré, cara, próximo bloco promete, hein? A gente já volta com Frank Jorge. Desbravadores de volta, hoje o nosso convidado mais do que especial, Frank Jorge, esta lenda da música, do rock gaúcho. Aliás, eu caracterizo o rock gaúcho como uma coisa à parte. Mas enfim, a gente vai ter tempo para falar. Começamos com episódios Cascaveletes, Graforré, Filarmônica. Conta um pouco pra gente dessa história. Bom, como eu comentei no bloco anterior, o Cascaveletes foi uma dissolução lá da banda TNT, né? Uma banda que surgiu a partir da ideia do Flávio Basso, né? Que eu sempre digo falecido, jamais esquecido, né? Flávio Basso, que viria a ser o Júpiter Maçã. O Flávio Basso e o Neyvan Soria saíram do TNT e constituíram o Cascaveletes, comigo e com o Alexandre Baré. Então era uma banda que naquele período de redemocratização, o jovem retomando a fala, retomando a oratória para dizer barbaridades, digamos assim. É uma banda que ela fazia um rock, um rockabilly, né, com umas letras ousadas. Depois se tornaria uma banda com umas letras mais existenciais, mais bacanas também, sobre sound blues, né? Então foi uma banda que ela muito cedo já me colocou num palco com mais regularidade, com mais visibilidade, né? Estamos falando de que ano isso? Isso é 86 a 89. Eu fiquei nessa banda de 86 a 89. Eu tinha ali por mais que eu tocasse e dissesse barbaridades com eles no palco ali, eu tinha um desconforto interno, assim, né? Eu era um cara que lia muito, estava acompanhando a vanguarda paulista lá, da música, Arrigo Barnabé, Tetê Espíndola, Itamar Assunção, estava sempre vendo filme brasileiro, europeu, tinha uma busca por uma intelectualidade, né? Não soando blasé o que eu estou dizendo, mas eu via aqueles caras, né, cantando, dizendo aquelas coisas de rock and roll, né, lá anos 50, 60, né, como Chuck Berry, Little Richard, e por dentro eu ficava meio inquieto, assim, isso é... Queria fazer outras coisas com outros amigos, e daí que surge a Graforré Filarmônica, né, que é uma banda, né, que misturava música, seja a música brasileira, brega, jovem guarda, com rock and roll, com música regional brasileira, né, daí que vai ter a milonga, amigo punk, né, que é uma... Então, Cascaveletes foi importantíssimo pela possibilidade de me colocar no palco, me colocar na estrada, né? E a Graforré teve um arrojo estético, eu diria assim, né? De misturar coisas improváveis, né? De misturar escalas dissonantes. Eu não sei se é impressão minha, mas falar em Graforré veio primeiro o nome, né? O nome que já é algo inusitado, né? Sim. E até hoje não tem, eu acho, uma explicação mais, né? É uma junção de palavras, sim, uma coisa meio que aleatória, assim. Mas as músicas, vem muito isso do brega, da ousadia em juntar El com Creu, ao mesmo tempo que tem o rock, logicamente. Claro, tem. É uma salada. Sim. Como eu estava dizendo, né? Gostosa, tá? Gostosa. Claro. Tem salada que é ruim. Valeu, obrigado, Glauco. Isso aí desde a infância, né? Ouvindo bolero, tango, ouvindo rock and roll, né? Ouvindo Mutantes, Led Zeppelin, Celi Campelo, ouvindo a música brega no radinho de pilha em casa. Então, chegou um determinado momento da vida que a gente queria
né? Assim como tem no modernismo brasileiro, né? Pegar vanguardas europeias e tornar aquilo, né? Tornar a arte brasileira misturada, né? A loucura, a excentricidade da vanguarda europeia com o colorido bonito da miscigenação brasileira. A gente chegou um momento que a gente quis fazer isso na nossa música. Então, ao mesmo tempo que tem referências à literatura, eu estava estudando letras na PUC, né? Tinha referência no universo da cultura pop, da música brega e daí muito da boemia do Ocidente apenas não. Muito da boemia do Bonfim dos anos 80 ali, né? Amigo Punk, escuta este meu desabafo. Isso é o seguinte, ó, que é essa altura da manhã. Impossível você não ser pego por essa música, não ter visto alguém cantando, não ter visto alguém dedilhando, pelo menos tentando entoar Amigo Punk. Chega a ser engraçado. Isso é uma marca registrada muito Frank Jorge, muito daquele tempo. Me conta um pouco da história do Amigo Punk. Olha, essa música, eu tenho um rascunho inicial dela no Guarda, pelo amor de Deus, tá lá guardado. Guarda. E na banda, naquele contexto, né, o Marcelo Birk, Alexandre Birk, grandes amigos, né, grandes amigos de infância, queridos amigos. Então, num final, o Marcelo tem uma memória prodigiosa, assim, esses dias ele comentou, né, isso é uma matéria muito bacana, destacando ele, merecidamente, e ele dizia, não, num final do ensaio a gente começou a improvisar, achando muito engraçado, falar do punk, né, o punk em Porto Alegre, o cara tava ali na boemia, misturado com outras tribos, né, o punk, o rocker, o headbanger, o skinhead, tava ali o punk misturado, e daqui a pouco tu tava abraçado com essa galera ali no final de noite, e o Marcelo disse assim, não, num final de ensaio, a gente começou a fazer uma música, uma letra improvável, né, o cara abraçado num punk desabafando, que a noite não foi bem como ele esperava, essa altura da manhã não importa o nosso papo. E daí teve a ver também, eu gosto de dizer, sempre dar o crédito de uma das minhas irmãs, né? Que estava sempre ouvindo rock, David Bowie, Stones. E ela falou, não, vocês tinham que fazer algo, vocês estão por fora aí, tentando... A gente estava influenciado por New Wave, Tecnopop, e daí ela, não, vocês estão por fora, vocês têm que fazer algo misturando com música gauchesca. Porque estava aparecendo a figura, a imagem, né? O totem, que era o Renato Borghetti. Ele já surgiu assim, o que é aquele cara, um visual de roqueiro e tocando gaita botão. Eu sou amigo dele, nossa, é um orgulho nosso e um cara 100% com a fábrica de gaiteiros, é um cara que eu admiro. O cara tem orgulho de ser gaúcho também porque é conterrâneo do Renato Borghetti. Que legal. Não exagerando. É legal. E daí a gente... acabou improvisando um rock, um dedilhado ali que se tornaria a música Amigo Punk. Então ela é uma parceria. Mas a letra veio meio que assim também? A letra veio um pouco por isso que eu comentei, da gente ser um jovem, uns piá, os guris de apartamento, mas que estavam ali na rua, andando no Oswaldo Aranha com a João Teles, vivendo ali à noite a boemia. Nós estamos falando de que ano isso, mais ou menos? Nesse processo o encerramento né, do que seria o período conhecido como ditadura militar, isso é 86, 87, 88, né, um período que tinha um frescor, uma vontade de dizer coisas, uma vontade de... Não precisa mais driblar a censura, tu pode dizer determinadas coisas. Então, eu acho que o Amigo Punk e outras tantas letras dessa época, elas demonstram isso, né? Tu falar em bafo, chinoca, cochilo. Não, isso são coisas que não seriam censuradas, mas são coisas esdrúxulas, assim, que tu não usaria numa letra, né? Então a história dela, Glauco, ela é bizarra porque ela era apenas uma música num repertório, na época ainda da fita cassete, né? Uma música no meio de tantas lá na fita cassete, que a gente regravaria lá em 95, quando a gente teve um contrato com um selo de São Paulo, dentro da gravadora Warner. O Miranda, que era um gaúcho, estava trabalhando em São Paulo, nos convidou, junto com outras expressões de outros lugares do Brasil. A Graforré fez parte da tal da gravadora, o selo Banguela, na gravadora Warner, que era o Miranda e os Titãs organizando essa gravadora. Então os Titãs eram nossos fãs, assim. Poxa. Muito legal. E daí, essa música foi regravada, daí saiu em disco na época, na mídia física CD, né? E essa música ganhou daí, muito além dela ter sido lançada em fita cassete em 88 e tocava eventualmente no rádio, assim, ela ganhou
Ela ganhou Propagou, cara? Propagou de uma forma... amplitude, uma visibilidade, assim, muito maluca, assim, muito inexplicável, né? E como tu estava dizendo, né? Quem não ouviu esse dedilhado em algum lugar, em alguma... Tu tá em Gramado, na Rua Coberta, tu tá num bar em Santa Cruz. Gente, a minha sobrinha, ela tem... Hoje tá 29 anos, mas eu tô falando lá de, sei... 15 anos atrás, ela dedilhava Amigo Punk. Eu disse, não, mas só um pouquinho, não é exatamente a mesma faixa, Sim. mas era algo que eles queriam tocar, eles queriam cantar. É muito difícil... Isso deve ser orgulho, né? Eu nunca, nem imagino, mas deve ser orgulho, né? Não, com certeza, com certeza. Toda semana, não estou exagerando, assim. Isso deve acontecer com um monte de artistas, é lógico, mas toda semana eu recebo algum vídeo de alguém que está tocando com a sua banda cover, uma ex-colega professora da Unicinos, está num bar, está na noite, está num karaokê. Eu recebo toda semana vídeos de alguém cantando Amigo Punk. Uma criança inocente, nem sabe o que ela está dizendo e está Amigo Punk. Ou os caras fazendo uma brincadeira com um copo na mesa e percutindo. Olha, é uma coisa Isso, de certa forma, é ver a gente se renovando. Porque é obra é como se fosse um filho. Essa é a real. Sim. Eu imagino, pelo menos. Eu não sou artista, mas a obra é como se fosse um filho. E aí você vê ele se renovando a cada geração, por exemplo, que vai executando aquela música, vai tentando, pelo menos. Não, ela tem muito dessa urbanidade. Ela é uma música que eu gostava de arriscar, assim, né? Ela tem muito dessa nossa... Essa nossa saudade rural, né? Quem mora em Porto Alegre ou algum grande centro, né? Tem uma saudade rural, o tempo dos pais que moravam no interior e ela tem uma saudade rural e uma urgência urbana, né? Eu gosto de dizer assim que então muita gente acaba sendo impactada pela música cedo ou tarde, né? E ela tem um caráter meio irreverente, né? Cita um punk, ela é imagética, como se diz também, né? Um punk... Eu te diria uma palavra, ela é provocativa também. Entendeu? Porque ela meio que transgride o usual de uma música, seja ela rock, porque mistura muito. Essa salada que eu falei, que é coisa boa, isso para mim é o resumo. A gente vê, por exemplo, Bebeto Alves cantando rock, de repente cantando algo do Mauro Moraes, juntar o urbano com o rural, isso para mim faz muito bem. E o Bebeto também, outro falecido, jamais esquecido, era meu primo distante pela turma lá de Uruguaiana. Poxa, olha que panela que deu bons Não, e um querido, um cara... Puxa, um cara querido, cara que... Eu cresci assistindo o musical Saracura, que tinha o Nico Nikolaevski, o Silvio Marcos, né? Assisti vendo Saracura, Bebeto Alves, em Lisboa, o Nelson Coelho de Castro, o Gelson Oliveira. A gente cresceu vendo esses caras. E o Miranda, né? Nosso querido gordo Miranda, que inventava bandas, né? Atahualpa e os Punks, Urubu Rei, Taranatiriça, né? Então... Sou muito grato a tudo isso que eu assisti. Isso que eu chamo de um selo muito nosso, muito original, né? Verdade, que é unir, por exemplo, o rural com o urbano, que é ter esses nomes, embora Brasil afora tenha banda que surgiu com nome esquisito e tal, mas de conteúdo assim mais irônico, sarcástico, de estar em barzinho direto e daqui a pouco explodir com alguma coisa e sumir do nada também. Sim. Isso é tudo parte da nossa... personalidade. Não, musical, legal. né? A gente olha, o cara vai ficando como é uma expressão até que é lá do tempo do Premeditando Breck, língua de trapo, que tu vai ficando um caboclo, coração mole, né? tu perto dos 60, tu fica meio nostálgico e sensibilizado. É muito bonito ver tudo isso e recentemente, assim, uns 4, 5 anos para cá, que eu comecei a investir nessa questão de escrever na língua. Não sou um hispanohablante, pero... Escrever em espanhol? Comecei a escrever e lançar música em espanhol também, né? Minha esposa, minha filha morando lá há 3 anos, né? Mi pareja e mi hija vivendo allá em Buenos Aires há 3 anos, né? Pois então, alguém me disse, não, o Frank está em Buenos Aires. E eu disse, não, mas tem foto aqui que ele botou. Exatamente. Só se ele está de lá postando foto daqui. Não, quem foi de fato, né? Mulheres decididas desse nosso tempo e de outros tempos, é lógico, né? Elas decidiram, a gente está indo, agora 1º de junho, a gente está indo. Isso foi lá em 2023.
né? Então elas foram, e daí a ideia, não, eu vou sair, estava um tempão na Unicinos, tô saindo, né? E vou para lá. Mas daí nesse meio tempo eu comecei a fazer show bastante de novo. Entrei num doutorado, né, na Universidade Fevale. Continua estudando. Continuo estudando. E esse negócio da Unicinos, é bom que se diga, esse negócio, com perdão da expressão, Não, esse negócio, claro. Professor de uma escola. No início era uma escola, curso de formação de produtores e músicos de rock. E aí? E depois virou produção fonográfica. Cara, isso é sensacional. Não, claro que um ciclo que terminou, mas ele disse aqui na chegada, vou cometer essa confidência, não sou professor. É professor. Quem foi professor professor. No momento, essa condição, logo, não é um exagero de modéstia, né? Fui professor por 16 anos, então segue sendo, o pessoal brinca, mestre, professor, às vezes o pessoal brinca. Mas eu gosto muito de me ver na condição de aprendiz, né? Eu estou nos bancos lá da Universidade Fevale e isso do espanhol está sendo muito bacana. Estudo espanhol diariamente, estou lendo em espanhol sempre, li a biografia do Charly Garcia em espanhol, estou lendo sempre os diários que eles chamam, né? Os jornais. E isso é um outro desafio, um desafio mais recente. Eu acho que a gente também, com perdão de outro clichê, mas a gente é movido a desafio, assim. Claro, né? Friozinho na barriga, aquela sensação de estar começando. Eu preciso fazer mais um intervalo último. Em seguida eu volto, eu quero saber mais dessa nova caminhada. E assim, quantos filhos? Como é que leva essa vida de Colorado também? Daqui a pouco a gente volta. Desbravadores de volta, o nosso convidado de hoje é Frank Jorge e eu estou me esbaldando de saber da vida desse cara que é um símbolo da nossa cultura, sim senhor. Que isso, muito obrigado. O compositor, o cara que escreve, que faz letras, se inspirou em alguém? É um negócio que vem naturalmente? Você tem dificuldade para compor? Como é que é essa rotina? Olha, eu acho assim que isso... A inspiração para escrever, ela vem de um consumo de literatura, mas consumo de coisas triviais do dia a dia, né? Tu está ali ouvindo uma rádio e lavando uma louça, tu tá absorvendo informação. Eu sou um cara do hard news, né? Frank Jorge lava a louça. Não, só um pouquinho. O Frank Jorge... é gente como a gente. Mas pelo amor de Deus. Louça. Por isso que eu gosto muito dessa coisa meio anti-glamour, porque às vezes, né, fulano, o compositor, é isso, é aquilo. Não, cara, tu lava a louça, tu... Tem que comer, tem que dormir, tem que tomar banho. Trocou fralda de filho, fez tudo que tinha que fazer, né? Então, eu acho que isso da composição, muito além, né? Eu li isso, li aquilo, gosto dos modernistas brasileiros, gosto do norte-americano romancista Jonathan Franzen, gosto de, sei lá, Oscar Wilde, gosto de um monte de coisa, gosto da cultura musical popular, erudita, sempre buscando, pesquisando, né, sendo um fominha, assim. Então a composição, ela vem não só às vezes de uma inspiração, assim, vem um raio, cai um raio, tem que parar de lavar louça para ir lá compor. Não, ela vem de uma regularidade, com o tempo né, tem diferentes técnicas, às vezes tu tá vendo TV sem o som, mas tu tá com o violão ali, daí tu acaba tocando algo aleatório, daqui a pouco quando tu vê, tu definiu uma sequência de acordes, um riff, e qualquer ideia que vem, hoje em dia, quantos anos tu tem um gravador dentro do celular, então qualquer ideia, né, que vem, tu tá na rua. Não precisa dar o play hack, aquele, lembra? Tu grava ali na hora, enfim. Antigamente era um gravadorzinho mais do jornalista ali, né? É isso. Então, Glauco, eu tenho um banco, assim como tem antigamente talvez fosse mais um caderno ou papiros, né? Hoje em dia, tu sempre tem um banco de algumas ideias que tu tá desenvolvendo. Tu não consegue ficar alheio ao que está acontecendo, né? Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia, Ucrânia. Pô, tu tá vivendo tudo isso, né? Tudo isso acaba dando uma carga, né? E homofobia, racismo. Tu tá vivendo num contexto que tu é atingido
e tu vê o engajamento dos teus filhos com as causas que existem hoje, né? Minha filha passou por um câncer, está 3 anos na Argentina, sendo que em quase 1 ano desse período foi um tratamento, né? Teve o linfoma de Hodgkin, a Glória, foi puxado. Ela já tinha o DNI, que é a identidade deles, o documento nacional de identidade. Ela já tinha o DNI e plano de saúde, assim, estavam há poucas semanas e ela conseguiu ter um tratamento médico no hospital. Pro pai, isso aí deve ser um negócio... Não, foi muito maluco, eu tive que ir... São quantos filhos? São 3, é o Rafael, Érico e Glória. Rafael de um primeiro casamento, o Érico e Glória comigo, com a Daniela, que a gente está por completar 30 anos juntos, daí... Santa casamento. Daniela, hein? Santa Daniela. Isso me lembrou o Jô Soares entrevistando o Zeca Pagodinho. E a tua esposa, como é que é a Mônica? E o Jô, deve ser uma santa. E o Zeca Pagodinho, Santa Mônica. Todas as nossas esposas são santas em determinadas aspectos. Então, isso da experiência com o pai, mas também isso é muito, muito doído, né? É muito intenso também, tem uma vida... circulando mediaticamente, se ausentando. Então, também é complexo, mas é algo muito importante. Como é que ela está hoje? Assim. Ela está bem, ela está no famoso... A maneira como se resolveu, é o termo, talvez, foi com autotransplante de medula. Né? Tem uma moça também, um importante instituto aqui em Porto Alegre, que passou pelo mesmo, deu muito apoio para a Glória. O Instituto Camalhão, em Porto Alegre também, né? Que é da Flávia Maoli, que também teve o linfoma e se recuperou. Eu sou voluntário nesse instituto aí, que legal. Vai tocar no hospital lá para os pacientes, no departamento de oncologia. Eu sou voluntário do Instituto Camalhão para ações diversas aí. E a Glorinha, ela passou por isso, ela já tocava bateria desde os 9 anos de idade. A professora dela foi a Biba Meira, do Defala, a baterista do Defala, que tem uma escola muito bacana de bateria e percussão. Então, isso foi, claro, para a família, para todo mundo, né? A vida nos proporciona, né? O meu pai faleceu cedo de câncer de cólon, né? Que chama. E... Era médico, né? E era médico. A ironia, isso é difícil de entrar na minha cabeça, né? Pessoas que têm esclarecimento, que têm conhecimento, que são da área, mas a doença, ela são coisas, na época, hoje eu acho que já se tem mais esclarecimento ou não, né? Porque de onde se origina, como uma pessoa, por que determinada pessoa tem câncer e outra não tem, e não é hereditário, isso é muito, muito maluco. Mas em resumo, ela está super bem, em remissão, né, como se diz, está estudando música lá em Buenos Aires. Que legal. Muito entrosada, muito contente, adora aquela cidade, como todos nós. Eu não posso perder o gancho e perguntar, logicamente, porque, poxa, vida de artista, muitas vezes, ele pensa muito mais naquilo que tem que fazer, no compromisso, do que em si mesmo. Como é que está de saúde o Frank Jorge? Olha, eu tive... Ano passado, em março, ou mais ou menos 1 ano, depois eu fui saber a causa, né? Eu tive uma famosa... Não recomendo a ninguém. Eu tive trombose e embolia pulmonar. Caramba! Eu nunca tive tanto... Como se chama? Tanta gente consultando meu feed, meus stories no Instagram, quando saiu uma notícia. Frank Jorge internado, mãe de Deus, com trombose e embolia pulmonar. Isso foi uma das decorrências disso, foi tantas viagens que eu fiz para lá também de ônibus, muito além do avião, que é uma barbada, 1h40 tu tá em Buenos Aires. Não, muitas vezes eu fui de ônibus, um pouco mais em conta, e gerou isso, às vezes muito tempo parado, na mesma sentado. Posição. Isso que eu não sou sedentário, independentemente de um sobrepeso, coisa e tal. Eu vou frequentemente a um clube onde eu gosto de nadar, coisa e tal. Mas daí eu tive isso há 1 ano. E depois, claro, consegui retomar uma prática mais constante, né? O sedentarismo, por mais que eu não fosse, mas algo de sedentarismo tem para o teu organismo se manifestar dessa forma, né? E eu me recuperei super bem, e daí já fui para a estrada de novo, tipo, menos de 1 mês depois. Isso foi em março do ano passado. Caramba. Então, menos de 1 mês depois, eu já estava de novo na estrada. Mesma coisa, daí vai para Curitiba, vai tocar aqui e ali. Eu tô bem, assim, mas
Claro, não só por vaidade, eu preciso. Mas é um susto, né? Hã? É um susto. É um susto. Poxa, a gente pensa até como e rever certamente conceitos e não, a partir de agora como vai ser? Isso é inevitável vir à cabeça. A questão da saúde, o cara, eu acho que é um misto, né? Você dormia muito pouco quando estava nessa vida mais agitada? Não. Sempre foi mais de acomodado, quieto? Não, tranquilo. Porque muita gente diz, não, esse cara se drogaram a vida inteira, agora os caras querem ter uma vida normal. Não, calma, alto lá. E outra... É que, na verdade, é uma vida que é um pouco... Tu tá muito na estrada, tu tem que estar muito à disposição, né? E tem um nível de permissividade, às vezes, que isso sim, tu tem que saber como tu te coordena, como tu te posiciona em relação a isso, de tu estar num meio, numa atividade, que ela é igual a qualquer outra, tem que ser profissional, tem que ser sério, mas é um meio que tem esse nível de permissividade. Daí cabe a cada um, né? A maneira como tu... Cada um reage ou tem suas atitudes, suas responsabilidades. Sim. Mas essa rotina, ela continua hoje de subir na van? Sim. Como eu falei, como eu brinquei, né? Algo que tu já está se encaminhando assim, para ter menos... Para fazer menos correria, para estar com a vida um pouquinho mais branda, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é natural, é necessário, é um trabalho e tem, eu acho que uma demanda bacana, não exagerando, assim, tem uma demanda de público querendo ver coisa boa. Tu tocar, seja com a Graforreia, seja com Termos Cascaveletos, que é uma junção com alguns integrantes, e com o próprio Frank Solo eu vou junto com o filho, o Érico, tá tocando comigo, então tem, né, eu tenho vários produtos. Isso aí assim. Tem muito de prazer, é claro. Tem muito, imagina, o filho, entendeu? É um prazer redobrado. Mas eu brinquei com o Frank aqui, a gente tem que pagar o supermercado, a gente tem as responsabilidades, como todo mundo, a gente, além de lavar a louça, tem que pagar as contas. E eu imagino que isso seja algo que ele também leva em conta, logicamente, mas aquela pergunta que eu fiz fora do ar, você acha que é reconhecido por tudo que já fez? Puxa vida. Não, eu acho isso, né, eu acho que tem uma, passa muito rápido também um período que tu atuou, tu era jovem, tinha determinada sonoridade, determinada mídia te reproduzia, era a rádio hertziana, ela existe, mas tem o podcast hoje em dia, enfim. Então eu acho que, né, dentro do possível eu sempre estava atuando com diferentes bandas, diferentes pessoas, diferentes personalidades. E eu acho que sim, tem público que sempre acompanhou, segue acompanhando. Tem públicos que vão descobrindo o teu trabalho, tua sonoridade, Então, eu já fui um pouco mais, sei lá, ranheta, assim, já fui um pouco mais rabugento, achando que deveria ter esse ou aquele reconhecimento. Hoje em dia eu tenho isso, Glauco, mais bem equacionado, assim, né? Assim como é natural e também é bacana dizer com toda sinceridade, é muito natural tu entender quem não gosta do teu trabalho, não gosta de ti, não se identifica com o teu jeito, tua fala, tua sonoridade, isso é muito normal, assim, com o tempo tu tentar tirar de letra isso, assim. Mas te frustra, desculpa te interromper. Não, perfeito. Porque é uma coisa que me aflige também, olhando determinadas categorias, inclusive jornalistas, reconhecimento financeiro, isso não é uma coisa que, poxa, gente, tanto tempo de estrada, tanta obra, tanto legado. Olha, entendeu? Muito bacana, tua leitura é muito bacana, importante, muito sensível, né? Eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira ou outra, tu conseguiu e segue conseguindo, né? Viabilizar colégio particular para os filhos, plano de saúde, tu vai dando um jeito, assim, e tu não para, né? É que nem tu andar de bicicleta, se tu parar de pedalar, tu vai cair, tu tá nadando, se tu não seguir dando uma outra abraçada, tu vai afundar. Então,
Eu fiz essas duas analogias que elas são muito boas. Assim. Não, perfeito. Tu tem perfeito. que seguir pedalando, senão tu vai cair para um lado ou para o outro. Porque, não sei se o Frank tem essa percepção, eu vejo em relação ao jornalismo. As pessoas acham que, não, o cara já trabalhou em tal lugar. O cara tá aparecendo toda hora. O cara tá com o burro na sombra, entendeu? Esse cara vive de glamour, como o outro diz, eu vivo da minha arte. Não, uma coisa bacana que tu trouxe esse aspecto, assim, que às vezes uma pessoa pode ficar melindrada, ou enfim, falar... Não, em muitas situações, teve uma herança de um familiar, teve um FGTS, eu nunca parei de investir no próprio trabalho. Muito eu fui o meu mecenas, bancando disco, pagando estúdio para gravar discos, enfim. E eu acho que faz parte, assim, eu nunca... Né, tu vende um instrumento, às vezes parece que tu vende um instrumento que tu precisa usar, né? Tu vende um contrabaixo, mas tu tem outro, tu vende. Tu não vai só usar para pagar contas, tu vai usar para reinvestir em alguma coisa do teu trabalho. Mas vai ter gente dizendo, o Frank Jorge está passando fome, cara. Não. Ele botou um instrumento... ele tá... Não, mas isso hoje em dia é meio normal. Como se diz assim no meio da música, o brick, né? Seja um pedal, um amplificador, um instrumento. Claro. Esses bricks são muito normais, assim. Claro. Até para adquirir outro instrumento, enfim... Mas isso eu achei importante eu lembrar disso, não deixar de dizer que eu nunca deixei de ser meu próprio mecenas também. Tive atividades fixas, né, em secretarias de cultura, em como se chama, produtora de áudio, em universidade. Nunca fugi de oportunidades de trabalho que apareceram e aquilo não deixava de ser, né, uma experiência rica e também poder, né, me tornar meu próprio mecenas. Assim, né? Posso te pedir uma coisa? Pode. Não pare. Não pare. Valeu, siga. Obrigado. Nós temos contas para pagar, mas nós temos muito a mostrar para o público. Certamente o Frank Jorge tem. Que legal. Eu já ouvi coisas assim de tu tá ensaiando num determinado estúdio ali, às vezes né, tem a banda local ali que o cara toca por prazer, toca eventualmente no barzinho da cidade, o cara diz, cara, legal que a gente segue porque te enxerga, vê que tu não desistiu. Então, isso é muito legal. Tu tá ensaiando em Canoas ali no estúdio, coisa e tal. E tu vê a banda dos caras da tua idade, ou, né? E quem não gostaria de ser algo, pelo menos, parecido com o Frank Jorge? Que é Frank isso? Jorge. Pô, Glauco. Chegamos ao fim, infelizmente. Vamos marcar mais uma conversa. Vamos. Poxa, tem muita coisa para falar ainda. Um prazer, uma delícia de papo e muito obrigado pelo convite aí. Portas sempre abertas para esta lenda da nossa cultura. O Desbravadores de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.